E durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira em Roma, na Itália, Lula voltou a fazer críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O presidente classificou como irracional a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. Acompanhe comigo um trecho. Se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. A Confederação Nacional das Indústrias está brigando com o Banco Central. A Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Os varejistas do Brasil, os maiores varejistas do Brasil, estão brigando com a taxa de juros. Os pequenos e médios empreendedores estão brigando com a taxa de juros. As pessoas que precisam de crédito para tocar a economia e tocar as suas atividades estão brigando com a taxa de juros. Porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 3,75 com a inflação de 5. Ou seja, cada vez que reduz meia inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque ninguém pode tomar dinheiro. A decisão do Banco Central dá um caráter técnico e teórico da relação da inflação com a política monetária. A taxa de juros é muitas vezes mal compreendida e a gente está aqui para desmistificar isso para você. Então, claro, eu vou pedir a ajuda do nosso comentarista Miguel Daoud para a gente fazer isso. Daoud, mantida essa taxa de juros, os governos vão ter que pagar quase 700 bilhões de reais de juros ao ano. Eu fiz uma pequena conta aqui, embora eu não seja muito boa com números, mas eu fiz uma conta antes de entrar aqui ao vivo. É o equivalente a quase 2 bilhões de juros por dia. É justo isso para um país que tem 70 milhões de brasileiros na rede de proteção social e que não tem recursos suficientes nem para a agricultura, que é justamente o setor que puxa o PIB do Brasil? Então, me corrija se eu estiver errada aqui nessa minha compreensão aqui prévia, Daoud. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Perdão, boa tarde a todos. Você está corretíssima, Priscila. E eu vou reforçar mais o que você colocou, muito bem colocado. Porque às vezes as pessoas dizem, mas os juros... Não, os juros, eles são importantes. Priscila, vamos dar um exemplo, que eu acho que fica mais fácil de entender. Tem um paciente que está para morrer. Aí o médico fala, eu vou dar esse remédio. Aí o outro diz, não, esse remédio você não pode dar porque vai cair o cabelo. E se cair o cabelo, vai ficar careca. Aí eu pergunto, o que é melhor, ele ficar careca ou morrer? A política de juros, neste momento, Priscila, neste momento, que você tem uma taxa de inflação comportada. A gente leu, você mostrou o relatório do Banco Central aí. Quer dizer, é uma coisa muito complexa, a convergência, a ancoragem, expectativa. Quer dizer, esse é um sentimento. Será que, neste momento, o Banco Central não tem que avaliar o custo-benefício de reduzir a taxa de juros, cujas consequências elas não seriam deletérias para o nosso país? E está todo mundo dizendo isso. Então, eu não posso ficar na minha redoma e deixar, não. A inflação está ainda incerta, o arcabouço fiscal. Quer dizer, tudo isso, eu acho que a gente tem que antecipar um momento que o Brasil não dá. Você já imaginou o que é pagar 700 bilhões de juros, Priscila? Você já imaginou para quem vai esses juros? Para meia dúzia de investidor. Quem é que deve mais? O governo. O governo. E aí o que acontece? Você acaba chegando um momento em que o mercado não acredita. Será que vai conseguir pagar essa dívida? O presidente Lula, quando diz 14%, 18%, ele está sendo generoso. Isso é para os mortais, né? Porque não é para os mortais da economia. Porque hoje você vai pegar dinheiro emprestado no banco, você vê quanto você paga. Chega a 100%. O crédito, o capital de giro, você vai comprar um carro, né? Então, os juros são absurdos. Agora, se nós tivéssemos consciência de que a inflação estava sendo alimentada e não tínhamos como quebrar essa inércia inflacionária, eu até posso concordar, mas o teu raciocínio, Priscila, é um raciocínio claríssimo.
claríssimo. Nós vamos pagar 2 bilhões de juros por dia, né? Nós estamos brigando aí para a agricultura para ter 20 bilhões, que seriam 10 dias de juros. E aí o Banco Central fala, não, eu estou vendo aqui os números que estão previstos nos livros econômicos que... Ah, peraí, chega, vocês me conhecem. Quando o presidente começou a brigar pela taxa de juros, eu fui o primeiro a contestar o presidente aqui. Presidente, o senhor está errado, o senhor não pode fazer isso, porque o senhor está mexendo com as expectativas. Mas hoje não tem mais sentido você não cortar a taxa de juros, porque é um absurdo. Como é que você vai tocar essa economia? Como é que você vai levar esse país para frente? Arcabouço fiscal, tá bom, mas nós vamos precisar de 100 bilhões. Nós vimos aí a análise da reforma tributária. Será que a reforma tributária sai sem você adequar os tributos aos entes federativos? É muito difícil, Priscila. Então, eu acho que o Banco Central ele está gerindo a economia ou guardando, está agindo como guardião da moeda num país chamado Brasil, no planeta Terra. Ele não está em outro planeta. Então, portanto, eu particularmente, Priscila, concordo muito com você. Eu acho um absurdo essa posição do Banco Central. Vou repetir, neste momento em que nós precisamos de um juro menor para a economia andar, neste momento em que a inflação sim está caindo, neste momento em que os itens, os preços do atacado estão em queda de 7%, então, neste momento, Banco Central, você não deveria, e o que é mais grave, e não sinalizou que vai cortar, e não sinalizou. E o mercado já está achando, agosto vai ser a mesma taxa de juros. E o Banco Central faz o que o mercado acha que ele deve fazer, porque ele induz o mercado a pensar desse jeito. Então, chegamos no limite. Não dá mais para encarar essa taxa de juros no momento em que nós estamos vivendo. Aí nós estaríamos, sim, prejudicando o Brasil e vamos matar o paciente com essa taxa de juros. E o paciente é um país que tem 210 milhões de brasileiros, que tem 70 milhões de pessoas, como você colocou, Priscila, na rede de proteção social, que não tem dinheiro nem para comer. É um absurdo esse posicionamento do Banco Central. Eu não concordo. Esta é a minha opinião. Conclusão ali, pegando a sua metáfora ali, né, Daúde? Vamos ficar careca, mas vamos ficar vivo, né? Exatamente. Quer dizer, o que adianta nós termos a confirmação da inflação, mas a hora que chegar lá nós já morremos. Tá. Priscila, Daúde, eu vou... Diga, fala. Eu acompanho o mercado. A situação das empresas está muito difícil. Com uma dívida, o endividamento é muito grande. E você rolar dívida com essa taxa de juros, nossa, olha, Priscila, é difícil. É duro. Daúde, eu vou pedir para você ficar aqui com a gente, porque temos um convite muito especial aqui para os nossos telespectadores. E você participa junto aqui comigo. O Plano Safra 2023-2024 vai ser anunciado na próxima terça-feira, dia 27 de junho, em cerimônia no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. E eu e o Daúde estaremos de olho em tudo aqui no estúdio, em São Paulo, com informações direto de Brasília, com a repórter Elisa Malicheski e com a nossa editora-chefe aqui, a Paula, que também vai estar lá em Brasília informando tudo pra gente. E você é nosso convidado também, claro, a partir das 10 horas da manhã, muitas análises e informações sobre este anúncio aqui na tela e nas redes sociais do Canal Rural. Reforça o convite aí, Daúde, para assistir a gente. Bom, pessoal, vamos acompanhar. Eu estou muito ansioso com a aprovação da correção da inflação do arcabouço fiscal. Eu percebo que há espaço para que a gente possa ter entre 17 e 20 bilhões de recursos de subsídio da taxa de juros. Eu acho que, nesse momento, é muito importante o agronegócio brasileiro ter a confiança de que ele retribua para o país aquilo que ele vem fazendo, que é levar o Brasil como um dos grandes produtores de alimento e puxar o crescimento dessa nação sofrida, que precisa, sem dúvida nenhuma, do agronegócio. Vamos acompanhar. Espero você. Nós vamos comentar ponto por ponto e vamos dar a nossa opinião sincera, como sempre fazemos neste momento do Plano Safra. É um momento importante. A audiência do Canal Rural, no público rural,
na área rural, ela é fantástica. Então, portanto, vocês, meus amigos, dos centros urbanos, do meio rural, nos assistam, porque nós vamos ter informações importantíssimas. Até de Brasília, né? Sim, porque olha só, no Canal Rural tá aí colocando toda a equipe, né? Paulo Estivalê, a Elisa Malicheski, para a gente trazer aqui em primeira mão aqui para os nossos telespectadores, porque para começar um outro ano safra, tem que ter plano safra, né, Daúde? E a gente vai trazer tudo aqui em primeira mão, não é verdade? Exatamente. Nós temos um plano safra no momento que a agricultura houve um encavalamento, né? Da venda, da produção, temos aí incertezas com câmbio, com preço. Então, o Plano Safra ele é muito importante. Então, na medida em que nós tenhamos os detalhes, né, do Plano Safra, na questão do custeio, do financiamento, né, vamos saber se vai ter verba para armazéns, que eu acho que é muito importante. E tudo isso nós vamos detalhar e colocar para vocês, não uma análise fotográfica, mas vamos fazer uma análise preditiva. O que podemos esperar desses recursos para o avanço do agronegócio? Então, nosso compromisso é isso. Dá para você a fotografia do que vai acontecer, do que está acontecendo e o que pode acontecer com base nesses recursos que serão liberados. Tá certo. Mercado e Companhia, previsão de clima e de mercado também, de economia. Obrigada, viu, Daúde, aqui pela sua participação e te espero amanhã e presencialmente aqui na terça-feira. Até mais. Obrigado. Até mais, Cristina. Um abraço a você e um abraço a todos.